Então já passou quase todo mundo? Qual que é a discussão aí? Você é lindo. E nós te É Contaram amamos. pra verdade. gente que você Love vai you e pegar o saudades. superior. Não. Você vai pegar o superior mesmo? Os alunos são um pouquinho demais, era para falar no final da aula, porque senão, em vez de eu fazer o começo da aula, aí atrapalha. Mas é verdade, é o seguinte, então, já que vocês, não sei, vocês devem conversar no WhatsApp aí. O Alan, imagino que vocês saibam quem seja o Alan. Então, o Alan é professor aqui e... Bom, o que eu tenho que dizer para ele? É o seguinte, ele tá fazendo doutorado, ele tá com os horários bem complicados. E também nesse mesmo modelo que vocês, um tipo de aula presencial. E ele precisou, né? A gente precisou fazer essa readequação para atender os horários dele, entendeu? E, então, a partir do terceiro bimestre, né? O Alan, eu acabei pegando as turmas do superior que ele estava e ele pegou os turmas do terceiro ano, tá bom? Para concentrar. Então, ele também já estava trabalhando com segundos anos e com esse ano, final de ano, ele vai ficar com os segundos e terceiros anos, tá bom? Mas isso era para falar só no final, porque o objetivo de hoje era tentar tirar as dúvidas de vocês, ajudar vocês, porque hoje ainda é a data limite para preencher a prova que ainda não fez, tá bom? É essencialmente esse o recado que era para ser dado lá meio-dia, mas foi antecipado por vocês, tá bom? Mas era isso, então, já que a gente já falou, desde já eu queria agradecer a oportunidade, tá bom? Desejar sucesso para vocês. E o compromisso meu com vocês vai até o término do bimestre, tá bom? Então, assim, o que eu posso dizer? Posso dizer que se, sei lá, se vocês, alguém, por exemplo, ficar de recuperação, se alguém tiver algum compromisso ainda que seja referente ao segundo bimestre, tá bom? Se por algum motivo vocês ficarem, como foi de recuperação, ou tiver alguma dúvida referente ao segundo bimestre, pode ficar à vontade para me procurar, que eu vou continuar aqui à disposição para ajudar, tá bom? Eu só vou conseguir fechar essas notas amanhã, porque vocês têm hoje até 11h59 para preencher, tá bom? E então amanhã eu lanço, aí de antemão você já pode ver se por acaso você ficou de recuperação, pode ir se preparando que o conteúdo é análogo, tá? Então é um questionário com 5 questões, baseado nas questões do primeiro e segundo questionário. E, e assim que retornar às aulas eu converso com o Alan, passo a data para ele passar para vocês e eu fico responsável por isso ainda via mudo, tá? Mas daí do terceiro bimestre em diante é com o Alan, eu vou passar o conteúdo. Ok, mas é porque o primeiro e o segundo, eu sei que, eu tô lembrando agora que se tiver só, mas o primeiro e o segundo é o mesmo questionário, na verdade, né? Só muda a questão que ia ser sorteada para vocês. Mas então, é filtrado desse questionário, e então do terceiro bimestre em diante é com ele, aí eu vou passar até onde a gente foi para ele poder continuar o conteúdo, tá bom? Eu vi alguns obrigados aí, na verdade eu que agradeço vocês, tá? A oportunidade, e foi só uma questão de logística para atender ao professor Alan, tá bom? Dito isso, então eu fiz o encerramento de trás para frente, agora a gente pode, então, como eu tinha falado, né, a gente hoje ia ser para tirar as dúvidas de vocês, para quem ainda não respondeu o questionário, poder responder o questionário. Eu só tenho uma restrição hoje, que é o seguinte: se tiver questões da prova para tirar dúvida, eu não posso fazer isso agora, tá? Porque é questão de prova, né? Assim, é sorteado. Não quer dizer que caiu para você, vai cair para outro colega, mas pode cair para algum que esteja vendo a aula e fica até injusto, desequilibrado, tá bom? Depois que encerrar o prazo para o questionário, ainda assim, se alguém tiver dúvida sobre questões da prova, pode mandar mensagem no Moodle, pode mandar e-mail que eu respondo. Inclusive, se tiver questões com gabarito errado, pode deixar que eu corrijo isso automaticamente. Então, às vezes acontece, a gente acaba misturando esse tanto de coisa para fazer e marca, clona uma questão errada, marca um gabarito errado, tá bom? Enquanto isso, vocês podem ficar despreocupados, tá bom? Mas sim, as dúvidas pode ser de conteúdo,
questões do livro, questões que vocês viram fora, desde que não sejam as questões que estão no Moodle para vocês responderem. Combinado? Então, agora é com vocês. Já estão vendo o quadrozinho aqui, então, assim, questões com dúvida, conteúdo com dúvida, a gente aproveitar agora para poder sanar essas dúvidas, que vocês ainda têm uns minutinhos, tá bom? Para realizar o questionário. Lembrando, gente, que vai até 23 e 59, mas não deixem para fazer no último momento, né? Sei lá, se chover e ficar sem internet, qualquer coisa do tipo, aí desandou, né? Professor, Pois não. na página 224, a questão 22 eu não consegui fazer. E... 22? Aham. Então, peraí, vamos uma por vez, aí depois você fala outra, tá bom? Senão eu até esqueço. Então, eu só tô abrindo aqui para pegar o livro e printar para pôr na tela. Então, 224, número 22. 22, né? Então, só um minutinho. Já estão vendo? Opa, saiu o print da outra turma ainda, calma aí. Já estão vendo aqui a tela, né? Estamos. Ok, então página 224, número 22. Os números menos 2 e 3 são raízes da equação 2x ao cubo menos x ao quadrado mais mx mais n. Está dizendo que m e n são números reais. Ele quer que a gente determine a outra raiz e os valores de m e n. Acho que achar m e n e depois as raízes, né? A raiz que falta, tá? Então, é uma questão até simples pelo seguinte. Ele está dizendo que menos 2 e 3 são raízes da equação. Então, se a gente troca o x, então, vamos escrever a equação. 2x ao cubo menos x ao quadrado mais mx mais n, isso igual a zero. Ok? Então, digamos que esse aqui seja o nosso polinômio p. Tem grau 3, né? Ele está dizendo que menos 2 e 3 são raízes de p. Né? Zeros de p. Então, se você troca o x por menos 2, essa continha dá zero. E se você troca o x por 3, a mesma conta é zero. Okay? Então, mas o que significa trocar por menos 2? Então, você vai ficar com 2 vezes menos 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, mais m vezes menos 2, mais n, tudo isso dando zero. Trocando por menos 2. Trocando por 3. 2 vezes 3 ao cubo, menos 3 ao quadrado, mais m vezes 3, mais n, isso igual a zero. Então, um sisteminha, né? Na verdade, agora a gente precisa fazer essas continhas e a gente acha o valor de m e n. Mas então, fazendo isso, observa o seguinte. Menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso dá menos 8. Vezes 2, menos 16. Então, menos 16. Aqui dá 4, com sinal negativo, menos 4. Menos 2m, mais n, isso é zero. 3 ao cubo, então é 3 vezes 3 vezes 3, é 27. Vezes 2, 54. 3 ao quadrado é 9, então menos 9. Mais 3m, mais n, isso dá zero. Agora, a gente pode melhorar essa expressão nossa aqui, né? Menos 16 menos 4 é menos 20. Passa aqui para a direita, vem 20. Você fica com menos 2m mais n igual a 20. Aqui você fica com 3m mais n. 54 menos 9 dá 45. Passa para o lado de lá, menos 45. Okay? E aí, bom, a gente tem que resolver esse sistema. Por exemplo, a gente pode fazer
uma menos a outra, certo? A de cima menos a de baixo. Por que eu vou fazer uma menos a outra? Se eu faço n menos n, zero, né? Então, vou fazer uma menos a outra. Menos 2m menos 3m, menos 5m. Menos n menos... Oh, n menos n, na verdade, zero. 20 menos 45. 20 mais 45. 65. Então, menos 5m é 65. Então, quanto é o m? 65 dividido por menos 5. Menos 65 por 5. E isto dá 1, sobra 1, 13. Então, deu 13 com sinal negativo. Então, quanto é o m? O m é menos 13. Como que eu vou descobrir o n? A gente escolhe uma delas, por exemplo, esta aqui, tá bom? Então, menos 2 vezes o m, mais o n é 20. Aqui, ó, menos vezes menos é mais, fica 26. Passa para o lado de lá, menos 26. É 20 menos 26, menos 6. A gente vai descobrir a maior parte do problema, né? O m é menos 13 e o n é menos 6. Então, a gente pode reescrever aqui, certo? Qual é a nossa equação original, na verdade? 2x ao cubo menos x ao quadrado. Mx, então, menos 13x, mais n, o n é menos 6. Menos 6, e isto é zero. Ok? Agora, como que a gente pode resolver essa equação? Olha, ele já deu informações para a gente, né? Então, assim, a primeira parte era descobrir m e n, que é o que o livro botou de resposta aqui, né? Só para conferir, ó. Menos 13 e menos 6, né? Depois, ele nem falou, mas assim, como é que a gente descobre as raízes? A informação que nós temos, informações sobre duas raízes. Uma delas é menos 2 e a outra é 3. Então, por exemplo, se a gente pega 3, que é uma das raízes, e usa Briot-Ruffini, como é que a gente faz? Coloca 3 aqui, e aí os coeficientes. 2, menos 1, menos 13, termo independente, menos 6, certo? O resto vai ter que ser zero. Aqui no meio vai aparecer os coeficientes do nosso quociente, que vai ter grau 2, certo? Porque é um de grau 3. É isso, um de grau 3 dividido por um de grau 1 dá grau 2. Como é que é o algoritmo? Desce o primeiro, multiplica e soma. 6, né? Menos 1, 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 3, 2. Lembrando que soma. 2 vezes 3, 6. Menos 6, zerou. Olha só que bonitinho. Tinha que dar zero mesmo. Aqui são os coeficientes, né? De Q de X. Então, só para fazer bem, passo a passo mesmo, qual foi a primeira parte que a gente teve? 2x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 13x, menos 6. A gente viu que pode fazer como sendo x menos 3, né? Uma das raízes. E quem que sobra aqui? Sobra 2x ao quadrado, mais 5x, mais 2. Resolver isso igual a zero é resolver esse produto igual a zero, tá bom? Bom, se a gente não soubesse a outra raiz, que era menos 2, o que a gente ia fazer? Você ia fazer o seguinte, isso é zero, se esse produto x menos 3 é zero, ou 2x ao quadrado mais 5x mais 2 for zero, correto? Então, uma das raízes é 3 que a gente sabia, e a outra a gente ia fazer aqui, calcular o delta, achar o x1 e o x2, correto? Acontece que o exercício deu uma informação a mais para a gente. Ele disse também que menos 2 é uma raiz. Então, o que a gente sabe é que, como menos 2 não pode ser raiz de x menos 3, aqui uma das raízes vai ser quem? Menos 2, tá bom? Então, você pode calcular o delta e achar o x1 e o x2, ok? Um delas vai ser menos 2 e a outra a gente descobre. Ou você pode, então, de novo, aplicar Briot-Ruffini, que eu prefiro, do que resolver, até para a gente treinar o método, tá certo? Como o menos 2 é raiz do grandão e não pode ser de x menos 3, então ele tem que ser raiz do que sobrou, raiz dos coeficientes, né, aqui de Q de x. Então, a gente pode aplicar Briot-Ruffini para Q de x com a raiz menos 2. Quem são os coeficientes? 2, 5 e aqui 2 novamente, né? Como é o algoritmo? Desce, multiplica
e soma. 2 vezes menos 2 é menos 4, somado com 5, 1. 1 vezes menos 2 é menos 2, somado com 2, zerou. Então, aqui são os coeficientes de um outro quociente, né? Sei lá, um Q1 de x. Quem é esse cara, né? É 2x mais 1, correto? Então, eu vou apagar aqui, ó, bem aqui nesse momento. E aí, olha só, isso, esse produto fica x menos 3, que a gente já sabia, e este agora a gente reescreve como sendo x menos 2, ou seja, x mais 2, vezes 2x mais 1. Ok? Só que deixar x menos 2 é feio. A gente escreve quem? X mais 2. Ok? Aí vamos deixar mais bonitinho, tá longe, né? 2x mais 1 que sobrou lá. Esse é bem mais simples de resolver, né? Isso é zero se uma dessas três parcelas for zero. X menos 3 é zero, ou x mais 2 é zero, ou 2x mais 1 é zero. As duas raízes já eram conhecidas, né? A gente já sabia que uma das raízes era 3, a outra menos 2, e a última sai como? Se 2x mais 1 é zero, então 2x é menos 1, certo? Passo 2 multiplicando, o x é menos meio. Ok? Então, essa era uma maneira de resolver. A outra, a gente pode até fazer aqui, se a gente calcular o delta, o outro que está faltando vai ter que dar esse menos meio aqui, tá bom? O delta, b ao quadrado. Então, é uma segunda solução, tá bom? Claro, você escolher uma delas para fazer. Eu faria pela que está de amarelo aqui em cima, não ia fazer por essa parte aqui de baixo, tá bom? Aí fica a critério de como prefere. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, certo? 25, olha, menos 16. 25 menos 16 é 9. Como que é o x? O x é menos o valor de b, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes o a. 2 vezes 2, 4. Menos 5 mais 3 por 4. Menos 2 por 4, dá? Menos meio, viu? Apareceu, né? A outra raiz, menos 5 menos 3 por 4. Menos 8 por 4. Menos 2, que igual eu falei que ia ser aqui. Só saiu trocado. Esse índice não importa, né? Só para dizer que as raízes são diferentes, né? Então, uma raiz menos 2 e a outra menos meio. Mas pronto, né? Ok? Então, quem eram as raízes, né? Voltando à nossa pergunta original. O m é menos 13, o n é menos 6. E quais eram as raízes, né? A outra raiz que faltava era o menos meio, né? Então, colocando em ordem crescente, menos 2, menos meio e 3 são as raízes da nossa equação, tá bom? Entendido essa aí? Sim, muito obrigada. E De eu nada. acho que, como eu entendi essa, eu já consigo responder as outras duas que eu não consegui. Tá ótimo. Vou olhar o chat aqui agora, mais perguntas? Mais perguntas? Não, não é possível. Quantas pessoas fizeram a prova até agora? Deixa eu ver. E só 18. De modo geral, as notas estão boas, viu? Professor, tem uma que eu achei aqui que ela não conseguiu resolver com essa explicação, não. Tá bom, pode falar. Qual é? É a 6 da 220.
6 dá 220. Só um minutinho. Acho que eu já desci tudo que eu podia. Eu vou pular então, só um pouquinho. Bagunçou aqui o quadro. Agora vai melhorar a vida. Pronto. Pronto, aqui, ó. 6. Eu não sei se é porque eu não entendi a forma como ela tá escrita, mas eu acho que eu não consigo resolver ela com a explicação da questão anterior, não. Ok, então assim, só um comentário, ela tá resolvida lá naquele material, não sei se vocês já chegaram a olhar, e também tem vídeo dela gravado, mas uma coisa de cada vez. Então, ele fala assim, dado o polinômio f de x igual... Vocês sabem o que significa essa barrona aqui, para fazer sentido? Essa pergunta? Ou não? Não sabem? Eu não estou vendo o chat agora, se alguém escrever e puder falar. Eu caí, perdão. Essa barra é módulo? Não. Então não sei. É um determinante de uma matriz de ordem 3. Ok? Então, o nosso desafio aqui para resolver esse problema é, na verdade, montar quem é o polinômio f de x. Então, antes de se preocupar em resolver o item A e o item B, a gente precisa identificar quem é o polinômio f de x. O exercício está dizendo que ele é o determinante dado por essa matriz x, x mais 1, x, x menos 2, 0, x, x menos 1 e 1. Ok? Então, esse conteúdo, por exemplo, lá do ano passado, do segundo ano, o determinante de ordem 3, você calcula ele de que maneira? Você repete as duas primeiras colunas, da esquerda para a direita, de cima para baixo, você multiplica preservando o sinal. Então, você vai fazer x vezes... Vou escrever aqui embaixo. X vezes menos 2 vezes 1, menos 2x. Eu vou botar de azul porque a gente vai preservar o sinal. X vezes x menos 1 vezes x. Então, x vezes x, x ao quadrado, vezes x menos 1. Depois, x vezes x mais 1 vezes 0. A vantagem de multiplicar por 0 é que dá 0. Tá bom? Da esquerda para a direita, agora de baixo para cima, a gente troca o sinal. Aí eu vou pôr aqui assim, ó. Não sei se vocês se recordam. Então, menos. A gente vai mudar o sinal de todo mundo. Então, x vezes menos 2 vezes x. Então, x vezes x, x ao quadrado, vezes menos 2x ao quadrado. Tá vendo que tem um menos aqui na frente? Ele vai virar, na verdade, então, mais 2x ao quadrado, tá bom? 0 vezes x menos 1 vezes x. Opa, multiplicou por 0, é 0. 1 vezes x mais 1. Então, fica x vezes x mais 1. Pronto. A gente já quase montou quem é um polinômio, certo? Para achar de fato quem é um polinômio, o que a gente precisa fazer? Só melhorar essa expressão aqui, né? Ok? Então, vamos melhorar. Menos 2x, x ao quadrado vezes x, então x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Somar zero não muda nada. Agora, vamos inverter o sinal de todo mundo. Menos vezes menos mais 2x ao quadrado, ok? Aí, observe comigo, x vezes x é x ao quadrado, e x vezes 1 é x. Trocando o sinal, então, vai ficar menos x ao quadrado, menos x. Tá bom? Agora, vamos juntar para aparecer a expressão do nosso polinômio. Maior potência de x, x ao cubo. 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado, sobra x ao quadrado. Menos este, zero, né? Então, vou riscar todo mundo aqui. X ao quadrado. Menos 2x menos x, menos 3x. Então, pronto, a gente tem quem é um polinômio. Quem é um polinômio? F de x é x ao cubo menos 3x, ok? Então,
o nosso polinômio dado, na verdade, é x ao cubo menos 3x. Para resolver o item A, agora ficou simples, porque ele quer as raízes de f, ou seja, ele quer que você resolva f de x igual a zero. Ou seja, x ao cubo menos 3x igual a zero. Okay? E aí, o que legal? Observe que a gente pode pôr o x em evidência, né? Se a gente coloca o x em evidência, sobra x ao quadrado menos 3, né? X vezes x ao cubo, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. E x vezes menos 3, menos 3x. Se esse produto dá zero, a gente já cansou de fazer isso aqui agora, né? Então, pelo menos uma dessas parcelinhas tem que ser zero, né? Ou x é zero, ou x ao quadrado menos 3 é zero. Se x ao quadrado menos 3 é zero, então significa que x ao quadrado vale 3. Então, quanto é o x? O x é mais ou menos a raiz de 3, certo? Então, a solução, menos raiz de 3, 0, e raiz de 3, resolvido o item A. Precisava resolver assim? Não, você podia fazer o quê? Calcular o delta, x1 e x2 aqui, porque é uma equação do segundo grau. Você ia chegar na mesma resposta, tá bom? Aí fica a critério, como essa é incompleta, isso é melhorzinho de resolver assim, tá? Mas aí, isso é a critério de quem está resolvendo. Tá? Mas pode ver, ó, 0 e mais ou menos raiz de 3. Depois, o item B, ele quer o quê? O quociente e o resto de divisão do nosso polinômio por x ao quadrado menos 1, né? Então, ele quer que a gente faça o quê? Dividir x ao cubo menos 3x por x ao quadrado menos 1. E aí, como é que a gente divide? Bom, você tem que achar uma expressão, né, que multiplicado por x ao quadrado resulte em x ao cubo. É x, né? X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 1, menos x. O algoritmo da divisão é o de cima menos o de baixo. X ao cubo menos x ao cubo, zerou. Menos vezes menos é mais, né? Menos 3x mais 1x, menos 2x. Que grau tem esse resto aqui? Bom, o resto tem grau 1. O divisor tem que grau? 2. Esse grau é menor do que esse, a gente para a divisão, certo? Não tem mais o que fazer. Então, perdão, não é o grau. Quem é o quociente? O quociente da divisão é x. E o resto? Menos 2x. Ok? Então, pronto, resolvido também o item B. Observação, o exercício nem pergunta, mas a gente pode montar, né? X ao cubo menos 3x era o polinômio dado, dividendo divisor. Quem é o quociente? X. Quem é o resto? Menos 2x. Pronto, né? Opa, desculpa. Essa relação acontece. Entendidos? Sim, muito obrigada. De nada. Então, essa era uma questão que, na verdade, tinha que lembrar sobre determinantes, né? Ok? A montagem passava por determinantes. Mais perguntas? Ó, gente, hoje a aula é para
para ajudar, né? Para tentar tirar eventuais dúvidas. Já deixei uma aula reservada para isso. A gente teve sorte de ter 8 aulas nesse bimestre, né? Então, assim, tinha margem para isso. Eu não sei como foi o estudo ao longo do bimestre, né? Interessante é que usasse ao máximo, mas se vocês não têm mais dúvida, eu também não tenho mais o que falar, né? Bom, aí vocês que sabem, tá bom? Como eu disse, então, amanhã, hora que... Encerra de meia-noite, né? Então, amanhã eu acesso 23h59, para ser exato, né? Não é meia-noite. Eu acesso, eu vou lançar as notas das turmas, tá bom? E vocês podem ficar atentos que, na verdade, a gente tem até aqui, então eu vou tentar, na medida do possível, lançar tudo amanhã, para as notas ficarem fechadas. Se, porventura, alguém ficar de recuperação, eu peço, combino uma data e aviso o Alan, peço para ele avisar vocês, logo agora no início do terceiro bimestre, para vocês poderem realizar, tá bom? E se tiverem dúvidas, podem marcar atendimento, etc. Se você, por acaso, achar que alguma questão da sua prova não tem gabarito, é só reforça, manda uma mensagem que eu vou lá e confiro, corrijo. Se realmente estiver errado, já altera a nota, já deixa tudo certinho, tá bom? E para corrigir o mais rápido possível, tá? No mais é isso, eu que agradeço a oportunidade e um bom ano letivo para vocês, tá bom? Até mais, viu? Tchau, viu, gente? Boa semana para vocês e bom descanso que vocês terão. Tchau, Laura. Obrigado. Não é mais do que obrigação tirar a dúvida. Preciso agradecer, não, Dino. Até mais, viu?